Não há outro Deus como o nosso. E sendo assim, nós seguimos hoje na lição de número 9, falando aqui daquela série em que Davi derrota o gigante Golias. A minha Bíblia está aberta aqui em 1 Samuel, capítulo 17. Hoje nós acompanharemos do verso 32 até o 37 e receberemos lições valiosas da parte do Senhor através dessa palavra. O verso 32 diz: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Note bem que o Davi tinha um espírito voluntário. Ele viu a afronta do filisteu sobre a nação de Israel e ele tomou as dores, porque a afronta não era propriamente só a sua nação, era uma afronta ao Deus de Israel, o Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó. Deus não poderia ser ultrajado dessa forma por alguém que era pagão, servia a outros deuses. A divindade que os filisteus cultuavam era Dagon. Então, como eu dizia até ontem, era um duelo de deuses. Davi, ouvindo todas aquelas ameaças, ele se prontificou, mesmo sendo jovem, franzino, ruivo, de gentil aspecto, ele disse para Saul: o teu servo vai à peleja contra esse filisteu. Nos dias de hoje é criado uma mística acerca do chamado. Tem muitas pessoas que já nasceram de novo e foram cheias do Espírito Santo e estão agora de braços cruzados, esperando ver um anjo visitando elas em seu aposento, em sua casa, esperando sentir algum fogo, algum arrepio, ou que algum profeta aponte o dedo para ela e diga o que ela tem que fazer. Nós não vemos essa mística em Davi, não. Davi tinha sido ungido, sim. Desde que ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele, sim. Mas o que é então que ele fez? Ele se dispôs a ir para a guerra, a ir para a peleja. Ô, meu amigo, minha amiga, você foi batizado no Espírito Santo? Que confirmação maior do que essa há? Se o Espírito Santo selou alguém, declarando que aquela pessoa recebe o poder e a capacidade dele, essa pessoa tem que ser voluntária. Tanto é que no Salmo 51, versículo 12, quando Davi estava em arrependimento pelos pecados que cometeu, ele disse: Senhor, torna a dar a alegria da salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Ele pediu para Deus isso, que ele sempre tivesse esse espírito voluntário, que não precisava os outros ficarem mandando ele para fazer alguma coisa. Não, ele mesmo via a necessidade e preenchia. No próprio Salmo 110, versículo 3, salmo de autoria de Davi, um salmo messiânico, ele diz: no dia do teu poder, referindo-se ao poder de Cristo, o teu povo se apresentará voluntariamente. E nós estamos nesse tempo de se apresentar voluntariamente, enquanto alguns cruzam os braços e ficam esperando algo sobrenatural acontecer, para que elas então tenham certeza do chamado. Há aqueles que se dispõem. Seja você esse tipo de pessoa. Haja vista que Jesus já chamou todos os crentes de um modo universal. Na grande comissão, porventura não disse Jesus: vão por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura? Você quer mais do que isso que Jesus disse? Você está esperando outro chamado diferente desse que já foi dado? Então é a hora de nós nos levantarmos e cumprirmos a nossa missão e não ficar criando justificativas para não regaçarmos as mangas e ir para a lida e pregar o evangelho do nosso Salvador. Aí diz o versículo de número 33, porém Saul disse a Davi, querendo desanimá-lo: contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele homem de guerra
desde a sua mocidade. Sempre que uma pessoa cheia de fé se coloca à disposição, aqueles com pessimismo, com medo, vão querer jogar um balde de água fria para querer desanimá-la. Mas não deixe com que o desânimo tome conta de você. Eu me lembro que uma das primeiras igrejas que eu pastoreei ia ter um evento do missionário e eu todo animado, jovem pastor, motivado, eu disse para os irmãos, olha, eu vou colocar um ônibus aqui na porta e nós vamos levar para o evento. Aí alguém que já estava frio na fé, disse, pastor, aqui não adianta, porque aqui nessa cidade ninguém vai para evento assim de ônibus. E aí eu disse, mas dessa vez vai, meu irmão. Nós vamos se preparar, fazer o panfleto, ir de casa em casa evangelizar e vamos levar um ônibus. E para a glória de Deus, as minhas palavras se confirmaram. Então, é assim que acontece nos dias de hoje. Não dê ouvidos àqueles que estão querendo jogar um balde de água fria na sua fé. Aí diz o versículo de número 34. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-se-lhe mão da barba e o feria, e eu o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. O Saul tentou desanimar aquele jovem guerreiro que estava se colocando à disposição, e Davi disse, olha, você não sabe que eu tenho uma história. Como diz a juventude, respeite a minha história. Quando eu estava sozinho lá no pasto, apacentando as ovelhas do meu pai, os predadores vinham. Uma vez se levantou o leão, outra vez se levantou o urso, e eu com ousadia, com coragem, lutei contra ambos, e eu tomei as ovelhas da boca deles, e elas ficaram completamente livres. Deus me livrou do leão e do urso, e vai me livrar desse gigante. A vida é assim, meus amados telespectadores. Você vai vencendo batalha após batalha. Primeiro foi o leão, depois o urso. Dos dois eu não sei dimensionar qual que foi mais difícil, mas aí por último o Golias. Eu acredito que foi, vamos dizer assim, primeiro do mais fácil até o mais difícil. Foi mais fácil o leão, depois o urso, e aí então o Golias, aquele homem guerreiro de quase 3 metros de altura. Você já venceu batalhas na vida? Já, pastor. Já venci a doença, já venci ali o divórcio, que tentou bater nas portas da minha família. Eu já venci as drogas, eu já venci o álcool. E a vida é assim, você vai vencendo guerra após guerra. Se você está com Cristo, o resultado da batalha é a vitória. Como já dizia os irmãos antigos da fé em Cristo, quanto maior a luta, maior é a vitória. Gradativamente, o Davi vinha vencendo batalhas e batalhas. Outra coisa que eu quero que você perceba aqui é que ele tinha experiências com Deus, experiências que poucas pessoas sabiam. Talvez alguém olhe para você e, em uma posição de conforto, de realizações, mas elas não sabem o teu passado, o quanto você lutou para chegar onde você está hoje, não é mesmo? As pessoas, elas não levam em consideração as experiências ou a história de pano de fundo que nós tivemos para chegar onde nós estamos. Quem sabe eu falo aqui com pessoas que hoje você tem abundância lá nos armários da sua casa, na despensa. Você pode ir no fim de semana
e comer nas melhores churrascarias, nos melhores restaurantes da cidade, mas no passado você talvez passou fome, você tinha que pedir emprestado para alguém, ou depender da doação, da ajuda de alguém. As pessoas não sabem a história que nós já tivemos, a fé que nós já exercitemos juntamente do nosso Deus. Então, nós não podemos julgar quem quer que seja, apontar o dedo para quem quer que seja, ou então intimidar alguém, duvidar do potencial de alguém. Nós não sabemos o que essa pessoa fez para chegar onde ela está, qual foi a trajetória que ela traçou para hoje viver bem, para hoje ter uma vida abastada, por assim dizer. O que eu quero que você entenda também aqui dessa palavra é que Jesus é o sumo pastor das nossas almas. Os pastores hoje, eles são imitadores de Cristo, eles cuidam das ovelhas, orientam, trazem o mantimento, mas o bispo das nossas almas, o bispo supremo, o sumo pastor é Jesus. Pode ser que o predador, o inimigo, está tentando abocanhar você, ferir você, tirar você do aprisco, despedaçar a sua alma, mas Jesus há de defender você. Eu vou abrir aqui um trecho do Novo Testamento em que Jesus se intitula como o bom pastor, e olha o que Jesus diz ao meu respeito e ao seu respeito. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 e versículo 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Aí o finalzinho do versículo 28, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Oh, glória a Deus! Guarde esse recado no seu coração. Assim como Davi lutou pelas ovelhas do seu pai, e não deixou o predador consumir elas, e não deixou os filisteus tomarem conta da sua nação, Jesus tem o mesmo carinho, o mesmo apreço para com você. Seja qual for o inimigo que está tentando lhe abocanhar, lhe atingir, lhe derrubar, Jesus se coloca como teu defensor para livrar você das mãos do vil tentador. Você é uma ovelha dele? Você ouve a voz dele? Você segue ele? Então ele te dá a vida eterna. Quando você partir dessa vida, você estará eternamente ao lado do Senhor. A Bíblia diz que você não perecerá na mão do destruidor. E ninguém nos céus, na terra e debaixo da terra poderá arrebatar, tirar você das mãos do Senhor Jesus. Porque Ele te defende, Ele te guarda, Ele te protege. E aí o Saul disse para Davi: vai o Senhor, seja contigo, jovem, para lhe dar a vitória. Eu tenho a certeza que o Senhor é contigo para te dar a vitória, para derrubar esses gigantes que têm cruzado o seu caminho. Deixe-me orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra simples e objetiva. Assim como o rei Davi se deu ao cuidado de defender e proteger as ovelhas ali do seu pai, o Senhor Jesus também tem nos protegido, tem nos guardado. Ele nos salva, perdoando os nossos pecados, nos libertando deles e nos preservando também. O inimigo já não pode levar essa pessoa à destruição, porque Cristo se coloca como defensor das suas ovelhas agora. Oh, meu Deus, eu estou agora comprando a batalha dessa pessoa. Eu não sei qual foi o predador, seja o predador da doença, da miséria, do desemprego que está atingindo essa pessoa,
o predador chamado câncer, chamado diabetes, o predador chamado, ó Deus, seja um tumor. Eu repreendo agora, eu digo, solte essa pessoa, espírito de enfermidade que está por detrás dessa dor, essa dor na coluna, nos ossos, no sistema sanguíneo dessa pessoa, no sistema respiratório, na audição, na visão, você que age na mente, deixando a mente agitada e conturbada, acabou o seu reinado. Eu ordeno em nome de Jesus, pega tudo que é seu e saia, vai embora, e isso para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você em casa diga: eu creio, eu recebo a minha bênção e o meu livramento. Amém, graças a Deus. Assim como Davi protegeu as ovelhas do seu pai, Jesus tem protegido e tem guardado você.